Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast, o podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho o Aslan, o Fuli e a Samantha do Pilotando TV, onde juntos comentaremos a estreia da primeira temporada do Masterchef A Revanche, que é praticamente o All Stars que todo mundo clamava. Oi pessoal, tudo bem com vocês? E seja bem-vinda de volta, Samantha. Olá, boa noite, tudo bom? É bom estar de volta. Boa noite. Boa noite, gente. Nessa terça-feira, dia 15, a gente teve a estreia, né, no Masterchef A Revanche, que é a primeira All Star da franquia aqui no Brasil, que foi muito aguardado pelos fãs, era aclamado, todo mundo pensava quem vai voltar, eu quero Raquel, eu quero Cecília, elas voltaram. Porém, o formato de eliminações não deixou muita gente feliz, pelo contrário, deixou muita gente revoltada, porque de cara 10 pessoas foram eliminadas e com isso muito favorito desceu pelo cano. Agora a gente vai analisar o programa como um todo, esse episódio. Porque né, foram 20 participantes e o programa só duraria 10 episódios, praticamente. E os duelos foram da seguinte maneira. O participante era sorteado. Assim que ele era sorteado, ele escolhia seu adversário. E o adversário escolheria o que eles cozinhariam. E foi assim e que eles cozinhavam, que os jurados avaliavam, que eliminava um. E formaram o top 10 que vamos comentar daqui a pouco. Quero começar com nossa convidada, Samantha. Samantha, o que você achou dessa ideia de 20 participantes, 10 eliminados de cara? Bom, eu detestei, porque tinha muito nome legal aí. E quando se já diz, no primeiro episódio nós vamos eliminar metade, já se está dizendo que muita gente boa ainda que eu esperasse bem menos em tamanho de proporção do que acabou acontecendo, né? Fica claro que muita gente boa, tu nem vai ter tempo de piscar para gostar. Vai todo mundo sair. Eu, como adoro reclamar, sou fã de uma teoria da conspiração sempre. Para mim, esse duelo foi puramente clickbait, sabe? Foi uma coisa, vamos Que é dizer isso? assim. Vamos dizer que foi. Eu não estou querendo usar fraude, sabe? Vamos evitar palavras muito pesadas, mas eu acho que foi tudo mais ou menos dramatizado e os top 10 já estava definido e o programa de verdade começa mesmo semana que vem. Porque eu não consigo conceber Raquel, por exemplo, uma pessoa que já tem anos de experiência, tem programa de TV, sabe como se comportar em um programa, sabe cozinhar, já sabia há não sei quantos anos atrás. Obviamente, sabe hoje, ia errar um ratatouille, né, pro Elton, que nem sabia fazer ratatouille. Ela foi ensinando para ele na hora. Então, na minha opinião, assim, e é uma opinião minha, posso estar completamente errada, e também todo esse formato do duelo, né, de você escolhe uma pessoa, foi meio que feito para que um top 4 ou pessoas muito fortes, né, acabassem se enfrentando por falta de opção. Que, apesar de algumas coisas assim super bizarras no duelo, tipo, ninguém escolheu Aristeu, Kathleen escolher Cecília, sabe? Foi basicamente o que aconteceu. Quem é que estava lá no fim? Stefano, que né, é para mim a única pessoa que eu não sabia o que esperar. Juliana, minha diva, minha princesa, meu amor, não aceito que não entrou. Walter, que ainda é um dos melhores participantes que já teve no MasterChef, e Thiago, né, outro potencial finalista que foi a eliminação chocante da sua temporada. Essas pessoas acabaram entrando em duelo. Entre elas, se canibalizaram por conta de um sistema que é totalmente falho, totalmente ruim. E aí, também por conta desse sistema, acabou entrando um monte de gente avulsa, tipo Vanessa, sabe? Sabrina. Gente, quem é Sabrina? Sabe? Sabrina, eu só me lembro que ela era muito bonita e que ela estava numa temporada de gente muito bonita. Eu nem lembro direito que temporada que ela tá, sabe? Que ela tava. E aí a gente acabou tendo aquele top 10 assim que não tem nenhuma pessoa, oh meu Deus, que a gente realmente goste. Eu só tenho duas pessoas que eu realmente torço e uma mais ou menos, que é o Fernando Japa, o Fábio, que eu gosto bastante, e o Thiago, que é o que me resta. Mas foi basicamente isso.
E você, Fulio, o que achou? Porque foi praticamente um top 10 formado com 3 mulheres, 7 homens, e você gostou do formato? O formato ele se tornaria interessante se ele fosse manipulado para acontecer o que o público espera. Assim, foi bem desapontador, porque a gente esperou isso por muito tempo. Muito tempo. Tipo, foi muito predominante nas redes sociais a opinião do povo de que odiou. A galera odiou o que eles fizeram. Eles poderiam dar um jeito, tipo, tá, tem gente que... Eu concordo com o que a Samantha falou em partes, porque, por exemplo, Raquel, não sei se ela precisaria tanto estar ali, entendeu? Mas parando para pensar também, o MasterChef, o início dele deu uma visibilidade muito grande para a galera que estava começando, né? E essa volta deles faria eles voltarem no mesmo ritmo que eles estavam tendo nesse início. Então acho que pode ser que ela voltaria assim. Só que eu não acredito muito nessa teoria de que foi uma fraude. Eu acho que eles se perderam na forma de produzir. Gente, por que não fizeram eliminação? Tem 10 episódios, fazer eliminação dupla a cada episódio. Tirava 2, não precisava tipo jogar 10 fora. E assim, o Vitor Boguignon foi o único que conseguiu ficar dos favoritos. O resto foi todo mundo dizimado. Então, eu não gostei desse formato, a forma como ele foi produzido. Eu acho assim que é uma temporada muito aguardada pra gente. Tipo, todo fã de reality show sempre sonha por um dia ter uma temporada que vai reunir todo mundo que participou, os principais participantes. Então, o MasterChef A Revanche era isso pra gente. A gente esperava, todo mundo aqui, a gente acompanhava muito a temporada, gostava de muitos participantes, tinha nossos favoritos. E eu acho que ficou faltando isso, porque eles botaram um duelo. Gente, duelo a gente bota com temporada de iniciante. Quem não conhece ninguém vai fazer falta se a pessoa saiu com 5 minutos de tela, É, sabe? E a gente não ficou esperando 5, 6 anos, assim, exagerando, né? Mas Raquel voltar pra gente ver ela sair numa prova, sabe? Tipo, eu não esperei Cecília da primeira temporada voltar na sétima temporada regular e sair de cara também. Eu acho que faltou uma banda conversar melhor entre si, entre a produção e ver o que fazer. Concordo com isso. Podia ter eliminado 2 pessoas por episódio. Concordo com a Samantha, que parece que os batalhas e os duelos já estavam todos planejados para quem ia sair, quem ia ficar. Não querendo dizer que vai se manipular. Eu quero dizer no sentido de que fez sentido quem saiu, fez, porque os jurados falaram que um cozinhou melhor que o outro e a gente, como não provou, não tem como contestar. Mas é naquele, como levantaram uns pontos no Twitter. Tem gente que não teria como ficar 2 semanas, por exemplo, fora, sem trabalhar, 2, 3, 4, 5 semanas, por decorrência do MasterChef, sabe? A Lorena falou pra gente que eles arcam as despesas deles. Eu não me vejo Iranete, que trabalha como doméstica, tendo condições de se bancar em São Paulo, sabe? Ficar sem trabalhar esse tempo, com neto, com tudo. Então, mas ela já não é de São Paulo, Iranete? mas tem que se Ah, não, bancar. Fala assim, ela é da Bahia, né? e tem transporte, tem tudo. A gente sabe que é tudo caro. Uhum. Então, não sei. Mas eu fico balançado ainda porque a Raquel foi um texto lindo no Instagram dela, gente. Procurem lá sobre ela, sobre a derrota Sim. dela. Foi maravilhoso. Me deixou ainda mais revoltado com o resultado daquele texto dela. Mas pra mim, a batalha Raquel e Elton, já entrando nesse mérito das batalhas, foi uma que parecia muito já na cara que o Elton ia ganhar, porque quando a Raquel diz, eu vou escolher o Elton porque ele é o mais novo, e o Elton rebate, falando, a Raquel é uma das favoritas, eu não sei se eu vou ganhar, eu acho que pra mim ficou claro ali que ele ganhava a batalha, sabe? Porque ficou bem casadinho esses dizeres dele com ele ganhando, e eu não entendo isso, porque Elton também passou, porque eu acho que é pra ter pelo menos um de cada temporada no top 10, mas eu acho que ficou muito confuso e eu acho que a Band perdeu uma grande oportunidade de fazer. Se não tinha condições de fazer com 20 pessoas e entrar em 2020 com o MasterChef, fazia uma temporada profissionais e ano que vem, em fevereiro, começava a revanche durando até outubro, novembro, que é uma temporada normal. Porque perderam a chance. Eu fazia os 10 que passaram agora e os outros 10 faziam a revanche 2. E um formato que eu acharia decente, assim, seria tipo, voltava 14 pessoas deles, não os 20, 14. Fazia uma prova com os 14, eliminava 4 e começava o top 10 semana que vem. Porque perder 4 pra mim ainda seria melhor, com todo mundo fazendo a prova junto, do que perder 10. E a Band não pensou no conter os danos, que era perder favorito, tipo, não vai ter repescagem, gente. Temporada normal tem repescagem. Não tem repescagem, tipo, com Raquel, com Cecília, nem surpresa. Tem Ana Luísa. Ana Luísa que Ana Luísa que perdeu porque ia escolher Iranete, acabou escolhendo Vanessa porque não sabia o nome, custou a permanência para ela. Mas eu acho que faltou planejamento. A Band queria tanto fazer isso que não planejou. Foi só tipo, você pode vir, você pode vir, você pode vir botar. Porque botar Aristeu, gente, é porque eu acho que Rita recusou, Débora nunca viria, sabe? É uma coisa meio fora de normal. Mas vamos lá agora para a última opinião do formato. Vai, Aslan, o que você achou disso tudo?
Então, eu já tinha espumado um pouquinho no Twitter, né? Desde quando eu descobri que o formato seria esse, já tinham vazado algumas informações na internet. Assim como todo mundo, eu odiei pelos motivos óbvios. Acho que trazer 20 pessoas que a gente esperava tanto verem uma revanche, eu sou um dos que peço um All-Stars desde, sei lá, da quarta temporada pra Band, no Twitter enchendo o saco. Perder 10 pessoas no primeiro episódio é muito frustrante, porque são 10 cartas que são queimadas, que a gente não vai ter chance de ver, de repente, numa Revanche 2. Então também acho que tinham N outras formas de fazer isso, 2 eliminações por episódio, ou fazer uma temporada maior. Se uma temporada maior não cabia dentro do calendário da Band, então simplesmente montar um cast de 10 pessoas e um cast bem feito, porque acabou que a gente perdeu 80% do que a gente queria, pelo menos a gente aqui do podcast. Ficamos com um cast bem mediano, tivemos 10 cartas queimadas que provavelmente nunca voltarão pro programa. Então, assim, apesar de ter gostado dessa parte da estreia, de ver os 20 entrando, todo aquele povo que eu gostei e torci antigamente, ficou aquela sensação de frustração bem grande. De não era isso que a gente queria, não foi isso que a gente pediu. E foi isso mesmo que o Marlon falou, a frustração de não ter o que a gente esperava. Mas, né, Band, por favor, Band, se for fazer um dia Revanche 2, faz só com 10 ou se planeja melhor, porque não ficou bom. Tanto, gente, que a audiência foi 2.9, sabe? A intenção da Revanche é melhorar a audiência, e aí deu 2.9. Começar de novo aí com Samantha. Samantha, nos duelos, você teve duelos favoritos que você diz, esse foi bom de assistir, ou que se destacou por outro motivo? Cara, um duelo que eu gostei de assistir, assim, que me passou a ideia de que era um duelo de verdade, com qualidade mesmo, foram 2, né? O primeiro foi Miriam versus Fábio. Desculpem, eu sou Miranete, eu amo Eu a também. Miriam. Miriam mora no meu coração, torci muito para ela entrar. E foi um duelo digno, sabe? Você viu 2 participantes fazendo um bom trabalho, muito próximos em termos de qualidade. Rio, porque Miriam sabe ser alívio cômico cozinhando bem. Aprendam alívios cômicos da edição, que tem alguns aí, né? E eu nunca dei o devido valor pro Fernando, o Fernando Japa, não sei o sobrenome dele, na segunda temporada, porque eu comecei a ver Masterchef na segunda temporada, e aí eu ainda era, né, ludibriada pela edição. Então o Fernando era arrogante, ele era chato, ele peitava todo mundo odiava o Fernando. No dia que o Fernando saiu, foi praticamente comoção nacional, né, no Brasil. Eu amava ele. Hoje eu amo, sabe? Hoje eu vibrei quando eu vi que ele estava no elenco, né, porque ele é o rei proprietário e dono da segunda temporada. Cara, muito bom. Tinha até aliado, tinha até um trato com o Raul de que se uns deles ganhassem, ia dar 10 mil pro outro, uma coisa assim. E eu adorei também o duelo dele, primeiro porque ele parece que foi o único que pensou, né? Não, vou escolher isso aqui para botar tudo no 0-0, não vamos saber nada junto. Perfeito, sabe? Alguém que pensou. Não alguém que pode escolher Aristeu para duelar e chama Cecília. Eu vou ficar usando isso até amanhã, sabe? Enfim, então também gostei muito desse duelo. Sabe que de início, assim, quando eu soube que seriam as batalhas e tudo mais, eu até pensei, que ruim que a gente vai ter batalhas, vai perder tantas pessoas, mas de repente eles podem fazer uma coisa bacana, assim, de fazer, né, um versus um, e não 2 batalhas ao mesmo tempo, como eles fizeram, e aí reapresentar os participantes para o público, mostrar aquilo que eles fizeram da vida nesse tempo pós-programa e tudo mais. E acabou que não, alguns tiveram pequenos VTs, outros a gente nem viu o que aconteceu, então achei bem triste. E em relação a batalhas, é difícil definir o que seria favorito pra mim, porque tem duelos que eu achei forte, que tinham 2 pessoas que eu achava forte, ou tinham 2 pessoas que eu gostava, só que ao mesmo tempo que isso seria um duelo bom, ou um duelo forte, digamos assim, não deixava de ser um duelo ruim, porque eu sabia que uma das pessoas que eu gostava iria embora, né? Então fica um pouco
abafado instantaneamente. Do que seria um duelo bom naquele momento. Olha, quando saiu a lista dos participantes, até o Ajan falou, quando não foi Ajan, quando mostraram a foto, fez, tem plateia. É óbvio que ia vazar spoiler, né? Porque tem plateia ali, alguém ia decorar, vai tipo, olha, você decora o resultado de cada batalha, no final a gente se reúne e dá o spoiler. Mas eu achei curioso porque, assim, no meu coração de Alice, gente, eu no fundo, ainda tava com aquela, sabe aquele pontinho de esperança que os spoilers estariam todo errado? Porque eu não resisti e tive que ver os spoilers. Sabe? Aí quando a Ana Luísa fez, eu vou escolher a Vanessa, eu digo, não, gente, o spoiler vai estar verdadeiro. Quando a Vanessa ganhou a Ana Luísa, eu digo, ih. Aí já fui logo me preparando para um tombo atrás do outro, porque foi o que aconteceu, um tombo atrás do outro. E nesses quesitos assim, de quem passar, só para refrescar a memória, foi Vanessa, Kathleen, Sabrina, Fernando C, Fábio, Elton, Fernando K, Stefano e o Major são o cast desse All Stars. Samantha, alguma vez na sua cabeça, quando falassem All Stars, esses seriam quantas pessoas que passaram estariam no cast? Num top 10 seu? Deixa eu pensar aqui. Bom, o Victor B, que eu acho que é um dos participantes que eu já tô assim, meu Deus, vou ter que cobrir outra temporada com esse cara no elenco. Eu detesto o Victor B, assim, Não me perguntem razões porque eu não vou falar, mas é um ranço, assim, profundo dentro do meu ser. Então, esse já certamente não estaria, sabe? Eu posso dizer assim, tirando o meu ranço que eu desenvolvi com alguns, né, mas dando crédito que é o crédito, Kathleen, Stefano, eu acho viável. Fernando K. E Thiago, sem dúvida. Fábio, talvez. Os outros 5, mas assim, mas jamais. Vanessa, nunca. Vanessa, para mim, nem estaria no top 20, por exemplo. O outro, Fernando, ele é um amorzinho, excelente pessoa, mas também não estaria nem no meu top 20. Vitor B, nem vou fazer comentários. Elton, o Elton, eu gostava dele na Season 6, porque ele era VTZero, e aquela temporada estava meio morta, então qualquer coisa que, né, brilhasse um pouquinho, a gente já curtia um pouco. Então, e Sabrina, gente, eu nem me lembro direito da Sabrina, eu só me lembro que ela era completamente nula na temporada dela, e por mais que eu também ache ela um amorzinho e tal, e a filha dela uma fofinha, pelo que eu vi no VT, jamais ela comporia um top 10 meu, muito menos um top 20 também. Olha, do meu, eu acho que assim, que por mais que eu não tenha muito simpatizado com o Major na temporada original, mas eu acho que ele é uma pessoa que cozinha bem e que o público gosta. Então, certeza que ele é uma pessoa boa de top 10. Tem pessoas ali que eu acho interessante, assim. Eu adoro Sabrina. Acho que, por mais que ela não tenha se destacado tanto na temporada original, um All Stars, ele não é feito só de pessoas que se destacaram tanto, mas de bons personagens. Acho ela uma personagem muito interessante. Acho que Kathleen, eu gostei muito no início dela, depois ela me incomodou um pouquinho, mas assim, no geral, acho que ela é um participante até interessante. Acho que Fernando, Stefano, Vitor, assim, eu vejo algumas pessoas ali que agregam, não me irritam tanto, talvez alguns deles estarem na competição ainda, me irrita mais o fato ali de quem a gente perdeu mesmo, sabe? Então, eu não acho que esse cast de 10 seja horrível. Eu acho que ele é horrível comparado ao top 20 que a gente tinha. Assim, não vejo porque Vanessa está nesse top 10. Não. Acho que Fábio, não vejo assim ele agregando muito no top 10 como personagem e tudo mais. Mas, enfim. Bola pra frente, né? A cagada já tá feita mesmo. Fazer o quê? O Aslan falou uma coisa que me fez refletir aqui. Que a gente imaginasse que o cast desde o início fossem esses que passaram. A gente ia comentar, não tinha tanta gente melhor para colocar, mais memorável, mas a gente não ia estar com essa raiva não quero mais assistir. A gente ia assistir e ainda ia tentar arrumar um favorito, mesmo que não gostasse dele no programa. A gente ia ter assim, vamos dar essa chance. Acho que a gente deixou de gostar justamente por perder quem a gente gostava mais. Mas assim, quem me irrita mesmo de ter passado foi a Vanessa, que não acho que, tenha essa força.
o Fernando, o engraçadinho. Tipo, de resto, assim, tipo, não, porém, achei justo e acho justo porque era um ponto interessante. Mas no meu time, se eu tivesse que montar um elenco, eu deixaria o Stefano, o Fernando e a Kathleen. Só. Eu acho o Thiago, eu concordo com o que o Rich falou do Thiago. Eu acho que ele merecia também. Mesmo não gostando tanto dele. Vocês sabem que eu acho que a nossa insatisfação com o resultado dos duelos é um pouco maior do que a do público num geral, assim. Eu acho que aquele público mais fanático de Twitter e tudo mais realmente ficou um pouquinho revoltado, porque lembrava muito das pessoas mais antigas, queria Cecília, queria, sabe, Raquel, tudo mais. Mas eu acho que aquele público mais sofá não ficou tão irritado, sabe? Eu vi muita gente que gostou do Major voltar, eu vi muita gente que gostou do Vitor B voltar, eu vi muita gente que gostou do Fernando, vi gente que gostou da Kathleen, gente que gostou da Sabrina. Então, assim, num geral, eu acho que o sofá talvez não tenha ficado tão satisfeito com o resultado dos duelos quanto a gente. O que pro programa talvez seja algo positivo, né? Mas vamos ver em termos de audiência o que isso vai trazer. A pessoa que eu vi o sofá mais revoltado mesmo por não ter entrado foi a Raquel. Mas assim, o sofá gostou de Juliana eliminada, não deu tanta bola pra Iranete eliminada, não deu tanta bola pra Ana Luísa eliminada. A Raquel é lendária, né? Todos os públicos amam. Cecília também, eu não vi muita gente reclamando, por mais que a gente ame, eu acho que essa galera mais sofá não lembra tanto dela por ela ser lá da primeira temporada, quando o programa nem tinha tanta audiência. Então, assim, a espuma que eu vi mesmo foi por Raquel, nem a Ayla eu vi o povo espumando muito por não ter entrado. Mas olha, o Masterchef em si é um programa de Twitter, viu, gente? O Masterchef movimenta muito em redes sociais. Então, pra galera do Twitter, o povo das antigas ainda tá no coração, na mente. E só antes de passar pra Samantha, eu quero dizer que concordo com o Fully. Se eles tivessem chegado com esses 10, a gente estaria tipo, mas esperem a Revanche 2 quando tiver Jiang, Cecília e Raquel, sabe? Sabe? A gente ficava dizendo esse negócio, mas eu tô, como eu falei no começo, eu tô revoltado pelo formato e como as coisas foram feitas, mas cada um com os 10 que passou, a gente tem que aceitar porque foram cozinhados melhor do que os seus adversários, porque os jurados falaram que cozinharam melhor, então eles cozinharam. Mas eu ainda tô muito revoltado pelo formato que eles tinham, uma temporada de ouro na mão, porque olhando os 20 que eles chamaram, dava pra render uma temporada muito boa. Dava pra gente ficar revoltado se o Aristeu ficasse indo longe, dava pra gente ficar revoltado, tipo, se chegasse uma semana que a gente visse o Ballroom fosse tipo Elton, Raquel e Cecília e uma das duas eliminadas, sabe? Dava pra criar uma temporada pra gente muito lendária. A gente ia dizer, nossa, a temporada Revanche foi muito All Stars. Mas eles praticamente com o formato inicial. Eu não desconsidero a possibilidade de eles melhorarem daqui pra final, sabe? Assim, tipo, bons episódios, bons momentos, bom tudo. Mas o que me revoltou mesmo foi o formato. Sim, Samantha, você falar algo ou não? Eu ia assim, na realidade eu ia fazer 2 comentários. A primeira coisa é que a galera que foi aprovada na época que eu via pela TV, eu me lembro que Sabrina, Victor Bourguignon, Kathleen, eles faziam lá aquelas pesquisas de quem você quer que fique, quem você gosta, quem você acha feio, enfim, né? E essas pessoas, a grande maioria delas, que acho que é por isso que o sofá e até mesmo não tem tanta espuma quanto a gente esperava por aí, elas são todas pessoas que o público tinha grande apreço nas suas temporadas, mesmo não cozinhando bem. O Fernando... lá o Fernando não o Japa, o outro, né? Ele era super adorado na temporada dele, porque ele era engraçadinho. O Bourguignon teve toda aquela coisa do dedo machucado, todo mundo caprichetou ele por um tempo, sabe? Ele tinha um índice de aprovação enorme. Sabrina, a mesma coisa, sabe? Major também, um participante muito querido, não era vilanizado. Então eu acredito assim que parte desse cast que eles montaram no final, seja a gente acreditando que os duelos foram legítimos, ou seja acreditando que os duelos já estavam programados para ser esses 10, não foge muito do que o público gostava nas suas temporadas. Eu acho inclusive que, embora eles quisessem participantes melhores, como eu ouvi comentários por aí, né,
esses que aceitaram têm uma certa aprovação do público. E até também queria comparar, né, para quem gosta e assiste, que toda a primeira versão All Star, né, de alguns realities, sempre vai ter a edição maldita. Quem assistiu lá a versão All Stars de RuPaul's Drag Race, Nossa. sempre vai se lembrar que a primeira foi horrorosa. Horrorosa. Tudo errado. Formato errado, eliminações erradas, temporada curta, sabe? E agora o programa faz All Star todo ano. Então, vamos torcer para que as coisas melhorem aqui, né? E que no futuro a Band acerte a mão, porque ela efetivamente errou. Né? E como a gente traz confessionários, que o Marcos Miguel, que era o Twitter, fica fazendo a contagem, eu trouxe o top 3 pra gente, porque assim, os outros participantes, né, ficaram entre 6 e 11 confessionários, mas quem liderou foi a Bianca, gente. Ela teve 14 confessionários, o Elton teve 12 e o Walter também teve 12. E curiosamente, né, do top 3 só um entrou pro confessionário, então a Bianca foi bem aproveitada, já tá aí pra renderia também, eu acho, muitos confessionários, assim como o Walter. E é isso, gente, tá chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui, ó. Deixa o like, comentário, curta. Acesse o Pilotando TV, que tá lá, recap da Samantha, que ela comentou uma batalha por outra. Tem lá ela também revoltada, tem GIF, tem meme, vão lá. Samantha, muito obrigado por você gravar aqui com a gente aí de noite, madrugada, na sua casa. Então é isso, gente. Até semana que vem e tchau, tchau.